Fala pessoal, eu sou a Shura e essa é a primeira review aqui no canal. E para falar sobre isso, a gente vai ter uma participação aí de dois amigos meus que a gente vai fazer uma apresentação logo mais. Então fiquem com a review e espero que vocês gostem. A gente está aí na companhia aí de dois bons amigos, que é o Gabriel, dá um salve Gabriel, Salve. e o Caio do canal Bacaú. Opa, fala galera. Então, cara, a gente pode começar literalmente pelo começo, né? Eu anotei algumas coisas pra gente pautar durante a review. E o mais importante de tudo é que continua a busca, né? Que eles estão procurando ali o Hisoka. E logo mais após o próprio Inright ele sair de perto, que seria o materializador, ele reencontra ali a Lynch e o Zakuro e continua com a busca, só que de forma dividida. O Inright vai pra um lugar e a Lynch e o Zakuro vai pra outro. Então, é porque eu achei isso muito bom porque o Togashi ele força que as máfias, apesar de estarem inseridas nesse meio do NEM, apesar de estarem inseridas nessa guerra de sucessão, tudo que elas estão visando no final é o lucro. Então, ali eles não estão em guerra só contra as famílias reais, só contra as máfias, eles não estão lidando só com o Hisoka. Na verdade, eles estão no mesmo barco que todo mundo. E o Togashi frisou isso, né? Que ali tá todo mundo fazendo aliança, todo mundo tá tendo problema com todo mundo. E cada problema se encaixa no problema de um terceiro. Então, meio que ele frisa que as máfias, a prioridade delas é o lucro delas. E para isso, elas vão precisar agir em quase todos os setores ali que tá ocorrendo essa guerra de sucessão. Penso até porque tem muita máfia que está envolvida diretamente com o drink, né? Então, o drink roda também com a máfia dele. É interessante frisar ali também, a técnica de rastreio ali do Zakuro, ela chega a ser uma coisa muito interessante, né? Que é os quadros que a gente tem ali a seguir quando eles se separam. É o Zakuro ali, ele já faz ali uma seleção ali de umas gotículas ali sanguíneas, e aí manda, que a Lynch até faz um comentário ali falando que é nojento e tudo mais. E é uma técnica de rastreio interessante, cara, que eu não sei, estou enganado, mas a gente nunca tinha visto nada na obra com relação a uma técnica de rastreio interessante dessa forma, né? Eu acho que não, tentando lembrar de algum time. Então, realmente não tiveram técnicas de rastreio assim. O que a gente mais pode se assimilar é o Mermaid Cleverance da Palm e o Blue Ink também. Só que, diferente dele, a da Palm, ela precisava ver previamente o alvo dela, digamos assim. E o nosso querido manipulador, ele não precisa. Só que tem um porém aí também, que me deixou muito curioso, é como é que essa habilidade vai funcionar, né? Porque tudo bem, ele é um manipulador e é uma vantagem para ele isso, enquanto que ele tá do lado da emissão, mas assim, eu fico querendo saber como funcionaria esse ratio, né? Porque um rastreio você precisaria identificar o sujeito, e para identificar o sujeito você precisaria de ter algum contato físico, visual, auditivo, ou então no olfato, entendeu? Só que ele não pega nenhum desses cinco sentidos. Talvez o en dele ali tá junto com o sangue dele, que tá no rastreio, mas ficou a minha dúvida. Eu tive uma grande dúvida aí, no caso, né? Falando assim. Mas pensa, pô, talvez esse rastreio seja aquela aura, cara, tá ligado? Ele justamente ele só, por exemplo, assim, vamos supor que tá rastreando o Hisoka, por exemplo. Uma vez que, sei lá, uma aura transmutada em borracha passa perto, ele já liga, tá ligado? Você fala tipo como se as gotículas de sangue tivessem uma memória, né? Exatamente. Ou seja, Partindo pra. É mais ou menos o que eu penso também, porque eu acho que essa técnica, o Caio, seria algo tipo assim: eu tô procurando pessoa X, ela tem tanto de altura e cabelo, sei lá, cabelo liso caucasiano. Aí você dá uma ordem pra essa gotícula. Se você não tiver visto uma foto dele, por exemplo, a gotícula vai procurar o mais próximo disso. E aí ele mesmo falou que dura de 30 a 40 minutos e depois, sei lá, dissolve. Então vamos supor que se dura isso, se dura 40 minutos, a gotícula vai procurar por 30 e aí ela gasta esses últimos 10 minutos para voltar para ele e repor a informação. Poderia ser uma coisa assim também, não? não. Entendi. Só que eu acho que ela não volta, não volta. Mas assim,
em questão, Acho pode que não ser, sabe pode, também, né? Talvez volte. pode ser dessa forma aí, que nem o Douglas falou em questão de formação, mas eu acho dificilmente que seja desse jeito que você falou, Gabriel, em relação à Aura, porque ele não conhece o Hisoka, então ele não sabe o que o Hisoka é capaz. É, Ele não tem nenhuma informação do Hisoka, só sabe porque ele é alto, É tá verdade. entendendo? realmente. Bem, aí continuando ali os quadros abaixo ali, depois do rastreio ali. A Lynch é engraçado que ela tem uma personalidade ali até de reforço, né? Que ele fala e ela entende só o que ela quer. E aí eles seguem ali o caminho dele. E logo em seguida, a gente vê o próprio Enright ali com um monte ali de pombo ali, andando ali, chegando ali perto das escadas rolantes. E aí ele entra em contato ali com algumas pessoas ali, inclusive com o guarda. E aí o pessoal tá fazendo, né, uma habilidade ali da área ali pra ver o que tá acontecendo. E até que ele decide fazer ali uma transmutação ali de uma câmera que ele pega. Essa parte aí eu fiquei bastante impressionado. Aí, até o capítulo 390, eu vou falar pra você que eu achava a habilidade dele apenas interessante, mas quando eu vi literalmente esse quadro, várias coisas, várias possibilidades passaram na minha cabeça e eu consegui compreender o quão esse Hatsu dele era roubado. Mas é mesmo. É uma forma que ele usa, assim, o Hatsu, assim, por causa que, tipo assim, ele tinha usado literalmente apenas pra transformar as armas ali dos guardas em cobra no capítulo 390. E aí a gente vê, e a gente pega e fala, então ele pode, sei lá, trocar a forma de algo pra um animal, mas ele vai continuar tendo a propriedade da coisa X. Mas aí, eu juro pra você que eu não pensei que você poderia usar esse Hatsu dessa forma. Não, e eu também não pensei que você poderia tanto quanto escolher um animal, quanto manipular ele. Se a gente falar, é por causa que o Togashi não estipula quantidades de aura com números, né? Mas se fosse pra estipular, cara, ou esse cara tem uma quantidade boa de aura, ou ele tem um controle ali de quanta aura ele gasta. Por causa que pra você emitir comandos, né? Pra você impor comandos sobre uma coisa materializada, realmente ele vai uma boa quantidade de auras. Ainda mais partindo do pressuposto que é uma câmera, né? Que é o caso, que ele pediu pro gato lá ficar gravando enquanto câmera. E aí ele vai ficar gravando até ele encontrar algo que seja ali da ideia dele. Ou a descrição é muito quebrada, né? Sim, Aí eu ele também queria diminui saber. esse negócio aí na aura, né? Só que eu não acho que não é esse o caso, não, cara. Acho que deve ter um volume de aura grande mesmo. Porque geralmente, quando tem alguma restrição assim mesmo, geralmente mostra, né? Ou pelo menos é escrito, né? Nessa habilidade dele, acho que até agora isso aí não foi escrito. Então, mostra, mas não mostra tudo jogado em cima de uma vez só. Ele vai mostrando aos poucos, né? E aí a gente vai vendo aos poucos o que a habilidade é capaz e quais são as limitações dela. Mas o que eu achei interessante é que, assim, a gente tem que avaliar num completo, né? A gente tá falando de Kakin. Quem é Kakin? Kakin, antigamente, eram várias tribos que sempre ficavam em guerra para defender seu território. Eles então se unificaram em uma guerra de sucessão e sempre ocorre essa guerra de sucessão entre os filhos do último rei, para que esse filho dele que fique vivo consiga carregar Kakin como um rei, seja digno de carregar Kakin como um rei. E aí que a gente entra na questão de Kakin desde essa época de guerra de sucessão, da primeira guerra de sucessão, Kakin provavelmente ficou muito ligada ao Nen. E o que a gente vê é que a Morena ela já tinha um Hatsu e que eu esqueci o nome dele agora. Deixa eu verificar aqui pra vocês o nome dele. E que aquele outro do que é tio do Zanglei. É o Onion, né? Isso, o Onion, ele mesmo. A gente vê que o Onion, ele tinha as informações, só que não tinha informações precisas. Sim. Mas ele afirma que os subordinados dele sabiam sobre. Então, E chega até a ser um pouco curioso, né? Por causa que se ele sabe que esse é um poder, assim, relativamente importante pra você liderar as coisas, você saber só o básico daquilo ali já seria importante, né? E Exatamente. ele não procurou saber nem a fundo, nem rasamente, então... Será que essa questão da flexibilidade das pessoas aprenderem bem é mais fácil em Kakin, assim, do que no resto do mundo? Porque, tipo assim, no resto do mundo é o quê? 1% que sabe sobre esse tempo do bem? Ou menos? Eu não tenho dado agora. Eu acho que quando Então. eles citam essa informação, eu acho que conta todo o continente conhecido, né? Não, talvez seja. Porque, tipo assim, me dá essa
essa lembrança de, sei lá, talvez Kakin, sei lá, seja mais de boa com o uso do NEM, tá ligado? Mais gente saiba usar o NEM do que no resto do mundo. Tem um capítulo bem interessante que é logo após a morte da Momose, que o mordomo do rei, do atual rei, vai consolar ele e ele fala que não tem que consolar, não tem o que ficar triste ali, porque Momose ela acabou de fazer parte da base da grande árvore de Kakin. Então é meio que uma pauta para uma outra discussão, mas o que eu acredito é que Kakin tem sim ligações. Essa guerra de sucessão tem ligações com as futuras gerações de Kakin, para fortalecer as futuras gerações. E concluindo o meu pensamento anteriormente, você também vê que o Benjamin ele já sabia, né? E o próprio Hatsu dele é que os subordinados que estudaram na escola militar com ele, e são subordinados dele, os Hatsu dele vêm para ele poder usar, mano. Então você vê que o próprio Hatsu dele já é pensado nos soldados dele. Ou seja, o Nen Kakin, ele não é tão misterioso assim, creio eu. Não misterioso, como é que seria a palavra? Ele é um pouco menos raro do que dos outros lugares. Essa seria a expressão correta. Faz sentido se você levar em consideração o tamanho do continente, né? Porque Kakin, ele é bem grande, mesmo você olhando ali o continente como um todo. Kakin é uma parte muito grande do continente. Uhum. E aí, concluindo, o Hinrig, ele pode sim, cara. Ele pode ser alguém forte, mas alguém forte que eu digo assim, com bastante aura. Só que o que me intriga é o seguinte. Eu fico intrigado porque eu vi alguns spoilers do próximo capítulo. Eu não vou falar nada aqui a respeito. Só falo isso. Mas o Hinrig, ele tem o mérito de ser o subchefe da máfia, né? Sim. Então, pensando por esse lado, ele teria um mérito de ser até que forte. Só que, inclusive, o jeito que ele criou o rato dele foi genial. Para mim, a única coisa ali que faltou foi uma maturidade em combate dele achar que tinha ganhado do oponente apenas algemando os dois braços dele. Sim, a gente vai chegar aí. Então, ali faltou uma maturidade. Sim. E a gente, então, descendo um pouco mais ali, depois que ele deixa o gato câmera, a gente chega ali na parte ali dos pensamentos do próprio Enright ali, que ele tá pensando um pouco mais a fundo sobre a própria máfia, né? Que ele fala consigo, né, que duvida que todos eles ali estejam ali na área de passageiros e que capangas do Príncipe X e Y tá fazendo algumas coisas e ele tá ali altamente como bode expiatório, né? Afinal de contas, todo mundo tá andando normal ali e tem um maluco ali altamente suspeito com a camisa listrada, cheio de pombo. No mínimo suspeito. E aí a gente é apresentado para 3 outros personagens, né? Que seria o Paduili, o Kuroli e o Deveralis. E aí logo em seguida a gente vê ali um comentário dos 3 sobre como eles vão entrar em combate ali com aquele cara que obviamente ele tá emitindo ali uma periculosidade. Periculosidade essa que o cara até cita que o EN dele tem pelo menos 5 metros. Que isso daí é muito metro, tá? Parece que ele é um que quer estar ali sendo visto. Essa é a impressão que dá. Ali o Hinrig, ele não quis disfarçar nada. Na verdade, eu acho que ele queria pagar de caça para caçar os caçadores. Ele queria se disfarçar de presa para caçar os caçadores. Caçadores não hunters, mas sim caçadores que caçam presas. Porque ele sabia que ia ter alguém lá perto, só que ele não sabia quem. E a partir do momento que ele via um movimento hostil para ele, ele ia adivinhar. Acho que nem tanto força, né? Tipo, das outras máfias. E para isso ele se planejou antes, pegando algemas e transformando em aves, sem que os inimigos soubessem que eram algemas. Isso daí foi um plano muito bem pensado, só que até certo ponto não foi tão bem pensado assim. A gente já vai chegar lá, né? Sim, e aí só pra concluir ali, antes do ataque ali que ele toma ali, assim, vamos colocar entre aspas, surpresa que ele toma ali do Paduili, é interessante comentar ali 2 coisas, né? A primeira é que eles revelam ali
a categoria de cada um deles, né? E os seus respectivos níveis. Que o Paduili, no caso, ele é um conjurador, né? Materializador, nível 29. E ele era um operário de demolições. Aí o Kurouli, ele é um emissor. Que ele era um mecânico, nível 22. E o Deveralis, que agora foi consertado, né? Antes ele era um feiticeiro. Ele foi consertado ali pela Skank, agora ele é um aprimorador. E ele era um engenheiro civil, cara. Ele estudou ali, engenharia civil ali por não sei quantos anos, desistiu e foi aprender NEM, nível 24. E aí, logo em seguida, a gente vê ali o próprio Padoilha ali, falando ali com ele mesmo, né? Que ele sempre gostou de se imaginar, que ele poderia renascer como uma arma viva. E isso me deu uma pulguinha atrás da orelha que eu vou comentar mais pra frente. Mas a gente viu ali ele criando, né? Uma arma ali na mão dele. Que eu achei, assim, relativamente estranho. Por causa que essa é outra coisa que a gente nunca viu, assim, dentro de Hunter x Hunter. A forma que ele materializa. Ele materializa com base no próprio braço. E o mestre do Kurapika, quando ele tá falando pra ele... ele fala que quando você materializa uma coisa... Ela, se ela não for um artefato no caso, né? Se ela não tiver uma habilidade específica, igual as correntes do Kurapika mesmo, por exemplo, ela só vai ter a funcionalidade de um item normal. Aí vamos supor que igual ele ali materializou um martelo, né? Primeiro. Mas foi com base na mão dele. E isso faria da arma dele ser mais forte, porque foi feita com base na mão dele? Ou faria ele perder a mão facilmente, porque um martelo só é tão forte quanto um martelo? Então, aí a gente entra numa discussão que é o seguinte. Sim, falando em funcionalidade, esse martelo tem a funcionalidade de um martelo comum. Agora, se a gente vai falar de potência, de poder, de durabilidade, esse martelo não é um martelo comum. Porque ele é feito a partir de um Hatsu, então se tiverem condições e restrições, ele vai seguir elas. Se, por exemplo, aqui a gente está vendo o martelo. O Padoili, ele modificou a mão para um martelo, mas a gente não sabe, a gente não pode definir o quão resistente é esse martelo. E a partir daí, a gente entra em outro tópico, que é uma batalha de usuários de NEM, você tem em jogo as características físicas e os atributos de aura, digamos assim. E utilizando esse martelo, ele pode aplicar a aura em conjunto ao martelo. Sim. Mas isso também não tira os méritos dele físicos. Ao mesmo tempo que o outro usuário também vai ter suas limitações e também vai ter as suas técnicas de aura. Então, não é igual um martelo comum. Tanto que, claro, tem outras funções, pode se transformar em outras coisas. Você pode utilizar isso como inúmeras funções, porque é uma arma viva. Não uma, mas o que pode ser uma arma viva. Qualquer arma pode ser a mão dele. E aí, que eu quero chegar. Um martelo comum, ele pode ser facilmente quebrado por um usuário de NEM. Um martelo materializado, ele não vai ser sempre quebrado por um usuário de NEM. Porque se a gente pegar em consideração o aspirador da Shizuku, ele é quebrável? Provavelmente. Mas até qual ponto ele consegue resistir às coisas? A resistência dele é relativamente alta. Porque se a gente vê sem os atributos especiais, ele é um aspirador comum. Mas só que ela consegue usar ele como uma arma do mesmo jeito. É verdade. Então, não é que vai ser uma arma comum, não vai ser um martelo comum. Ele vai ter a propriedade de um martelo comum, porém a resistência dele pode sim ser maior. E no caso, aí provavelmente é um pouco maior. E ele pode utilizar o reforço em conjunto no Hatsu, o que aprimora a potência do dano causado por ele. Mas isso é tudo especulação, porque não foi dito. E a gente vê ali, a partir desse ponto, né, que ele materializa o martelo, ele ali fazendo uns comentários engraçados. Pra gente que é brasileiro é mais engraçado ainda, porque o nome da mulher é Moreno. E ele tá falando, é tudo como a gente desejou, não sei o quê. Por mim, pela Morena. Aí ele pega e fala que fará tudo que tá ao alcance dele. E ele parte pro ataque, né?
Mas como eu acho que foi até ele mesmo que disse que o aim do cara era de 5 metros, né, do Wainwright. E aí ele entra com tudo no aim do Wainwright. E aí começa ali o combate, né, dos dois. E ele já toma ali de supetão ali uma algema ali no martelo dele da pomba. E ele já fica ali com os braços ancorados pra trás. E o Wainwright chama os 3 pra chincha, né? Os caras sacam o revólver ali e já começa ali a violência. Aqui é muito interessante a gente ver que, apesar disso tudo, o Henrique ele não se limitou apenas à materialização. Aqui a gente já vê o reforço também sendo utilizado. E, assim, eu sempre reforço isso, né? Isso aqui é especulação minha, mas sempre que você, na minha opinião, né? Especulação minha, não foi provado na obra. Sempre que você usa a sua aura à distância, sendo do reforço, sendo da manipulação, eu acredito que a emissão está sendo envolvida. Então, no caso, ele também utilizaria a emissão, que é a categoria oposta a ele. O que faltou apenas a gente ver transformação e especialização sendo utilizadas por ele. Especialização é um caso à parte, talvez ele possa utilizar, talvez ele não possa, mas a gente viu que ele possui sim domínio em manipulação e reforço, já que ele necessita disso para o Hatsu dele funcionar bem. E ele conseguiu utilizar as pombas como escudo. Inclusive porque a câmera que tinha sido transformada em gato estava longe dele, né? Ele continuou e aquela câmera continuou lá, provavelmente funcionando, né? Mas aí é o que eu falei, né? Tipo, é especulação minha a emissão ser necessária nesses casos. Eu acho que seria, cara, de toda forma, eu concordo com você, mesmo que inconscientemente. A emissão, ela existe nas técnicas que a aura, ela deixa de fazer parte do seu corpo. Então, a emissão, ela existe mesmo que a pessoa não queira treinar a emissão. Então, eu acredito que sim, ela existe nas técnicas em geral. A gente vê, né, que o Caio acabou de falar, nos quadros abaixo, que o Wainwright, ele tá ali se defendendo ali dos tiros ali com a própria aura. E ele mesmo diz, né, que ele reforçou as pombas com main também. Então, simples balas não vão fazer nada demais. Só que ali o Padawili, ele sai ali das algemas ali, já com a furadeira na mão. Que eu acho que é o que você queria comentar mais cedo, né, Caio? Com relação ali, ele não tá esperando isso. O que deixa assim, explícito que ele desativou o aim dele quando ele notou inimigos, por causa que uma pessoa se movimentando no aim é notório. Então, exatamente. Ele desligou o aim e não esperou que o cara transformasse a mão em outra coisa. O que acarretou num buraco na mão dele, né? Exatamente. E outro ponto que reforça isso é que só do momento em que o Padawili modificasse a forma da sua mão, ele ia perceber que a algema não ia mais prender ele. Então ele ia estar sabendo. Então, sim, ele com certeza desativou o aim ali. Senão isso seria um furo na obra. Mas o que me deixou bem surpreso mesmo é ele ser um materializador, subchefe da máfia, ter a capacidade de pensar no Hatsu desse jeito e utilizar o Hatsu desse jeito, mas quando chega numa situação dessa, nesse combate, ele se mostra extremamente maturo em um combate. Você fala em um combate direto de aura contra aura? Não só isso, cara, em um combate estratégico também, porque, cara, você pega ele nesse exato momento, você percebe que ele não tinha nenhum plano B se o Padawili conseguisse se soltar da corrente, tá vendo? Porque senão ele já teria feito outra coisa. Ele teria continuado com ele. Ele não pensou na possibilidade do Padawili sair. Isso daí foi muita imaturidade dele. Se a gente pegar em Quimera Entes, na hora que o Gon tá indo pra Peijin com o Pitou, o próprio Kirua fala que era melhor daquele jeito para ele não ser tomado como refém. O que assusta até mesmo o Knuckle. E aí a gente consegue ver a discrepância da maturidade de combate que Quimera Entes trouxe pro Gon e pro Kirua. Não só para eles dois, como para todos, mas principalmente para eles, que ainda eram literalmente crianças. Mas aí a gente vê um chefe da máfia, um subchefe da máfia, que provavelmente está há muitos anos aí com o Nen, ele não ter planejado a fundo sendo um materializador, entendeu? Sim. Porque materializadores geralmente precisam confiar nas suas ferramentas, digamos assim,
e ele ali ele confiou demais na dele, sem deixar um plano reserva, sem deixar uma pomba perto do Padoini. Isso daí eu achei bem discrepante, essa diferença de maturidade dele para a maioria dos personagens já apresentados. Mas pensa, dependendo, até por conta da posição dele, pode ser que ele não tenha que, tipo assim, estar em lutas o tempo todo, entendeu? E como a gente já sabe do NEM, se você fica muito tempo sem usar, ou se você não é uma pessoa que pratica direto, né? Eu acho que isso aí vai diminuindo, né? Ou é simplesmente porque ele não tem muita experiência com luta mesmo, lutas reais, entendeu? Certo. Só que aí, pensa comigo. Eles sabem com quem eles estão lidando, entre aspas. Que no caso seria a Genei Ryodan e o Hisoka. Sim. E Todo as mundo outras ali- máfias, né? Fora isso. Mas principalmente nessa questão de poder, eles sabem que eles estão lidando com a Genei Ryodan e com uma pessoa que eles sabem que fez mal a ela e conseguiu fazer com que toda a Genei Ryodan ficasse atrás dele. Por que você vai atrás de uma pessoa assim? O correto para você sobreviver seria você evitar isso. Só que ele já tá na máfia. E aí ele descobre que todo mundo vai fazer. Eles descobrem que todo mundo tá nessa corrida pelo Hisoka, pelo. Beleza. O que eles deveriam ter feito então era, de alguma forma, ter escapado dessas situações perigosas. Só que eles estão fazendo exatamente o contrário. Eles estão indo direto pro perigo. Então, se eles não conseguem... se eles estão fora de forma o suficiente para ocasiões como essa, imagina, então, pro Hisoka e pra Genei Ryodan. É verdade. Nesse caso, pra finalizar, né? O que a gente arredondou é que realmente falta maturidade em combate pra ele. Com base na posição dele, com base na posição dele e quem ele é, faltou maturidade no combate. Isso resultou no furo que ele tem na mão, né? Provavelmente isso vai incomodar ele, principalmente agora. Mas ali a gente vê que logo em seguida ele já deu um jeito ali de reatrapar ali o Padoili. E aí a gente vê que outra pombinha ali é a algema, né? A perna dele. E já algema na outra algema. E uma observação que eu queria fazer aqui é que o pessoal às vezes não dá valor em como o Togashi desenha, mas aquele quadro ali de quando uma algema tá algemada ali junto com a outra, que tá tipo só o esboço da pombinha terminando de se desmaterializar de pomba e voltando a ser algema, eu achei aquilo ali genial, cara. Ficou muito, muito vívido pra mim. Sim. E aí logo em seguida, depois que ele algema ali o Padoili, ele mesmo fala, né? E o Padoili fala, tem formas de matar, várias formas de matar uma pessoa e não sei o que. E aí ele vai fazer a transição de novo do braço pra outra coisa. Só que eu não sei se é porque ele é nível baixo ainda, né, no jogo da Morena, ou se é porque a condição do rato dele deva ser com base em transformar somente um membro por vez ou algo assim. Mas ele poderia tentar ter transformado os outros membros, né, pra sair. Então, se isso fosse uma opção no caso. Aparentemente não era, e aí ele transformou o braço dele em um machado pra tentar cortar o cara. Só que da forma que ele já tava ali com a mão e a perna presa, era checkmate, né? E aí o próprio Enright pega ele ali e lança, né, a frasezinha de efeito dele, né? Nem todos têm a oportunidade de ser ambos caçador e preso. E aí é o que fica pra mim, que tipo, os spoilers do próximo capítulo eles já tiraram a minha esperança, mas esse final aí, a morte do Padoili, eu achei que foi boa, no caso, ele morrer, só que boa no sentido de ele poder voltar com o NEM pós-morte, né? Porque seria ele ia agregar de forma... E, cara, não é uma coisa impossível, já que o Togashi, ele adora estragar os planos já feitos para que os outros se adaptam. Fora que ele ia adicionar mais uma... O próprio Togashi já falou que muita confusão em um lugar pequeno, coisas como Battle Royale e tudo mais. E por isso ele achou que seria interessante esse arco desse jeito. E o Padoili, voltando com o NEM pós-morte, do jeito que o Hatsu dele veio, do jeito que o pensamento dele estava sendo feito,
que ali, que você falou que ia comentar depois, eu acho que era sobre isso, que é o que ele falou, né? Eu farei tudo o que puder para matá-los. E aí, Pode falar. cara, o que eu acho interessante é porque ele fala, né, com relação ali à Morena e tudo mais, então ele tem duas vontades muito fortes dele mesmo e a da Morena pra voltar como nem pós-mortem. Porque ele pode se transformar em arma. Vamos supor que ele consiga se transformar em arma como um todo. Se ele conseguir se transformar em arma como um todo, imagina só o quão indestrutível seria uma arma de uma pessoa que em vida só queria causar o caos e assassinato. Ele cita, né, que ele gosta de sentir a carne, de sentir a matança e tudo mais. E aí, um nem pós-mortem desse cara seria uma coisa incrível. Eu tô apostando... Pode falar. Vale ressaltar que ele já estava nível 29, eram mais 3 ali presentes. Isso. Só que também parece que ele é o mais imaturo dos três, né? Sejamos francos. Sim. Porque o cara sai de peito aberto com uma armadilha que, tipo assim, tá na cara, não vai de cada um, né? É verdade, porque do jeito que você falou, me fez lembrar, né? Que quando eles estão conversando ali, eles sabem a posição do Wright, eles sabem que ele é de alto padrão. Então, uma emboscada desse jeito assim, os outros dois, quando vê que o Wright foi de Next, né? Eles já peidam fora. Só que, tipo assim, se eles tivessem pelo menos, vamos supor, né, que o Hatsu deles sejam de combate, eles poderiam ter tentado engajar algo ali, né, com eles, mas não foi o caso. Ainda mais que ele sabia que tava com o Endo ligado, né, cara? Então, o que acontece? A questão da maturidade deles, indubitavelmente, eles são muito maturos, tanto em relação a combate quanto em relação a NEM, porque eles não tinham NEM antes. Eles já foram apresentados pela Morena, e por isso eles souberam do NEM e tudo mais. Então, eu não esperava mais deles. Por isso que quando eu comecei a ler esse capítulo, eu falei, esses caras aí provavelmente vão morrer e tudo mais. Dito e feito, o primeiro morreu. Só que a forma que foi apresentado o Hatsu dele, porque o próprio Hatsu dele envolve a emoção dele. E a emoção essa que não mudou, ele estava nível 29. Pensa, o sangue e a carne que ele sentia, foi isso 29 vezes. Pode ser que a cada vez aumentasse ainda mais o desejo por mais. Então a gente não sabe como estava funcionando. Sim. E agora ele tem um objetivo que, além do egoísmo dele de matar as outras pessoas, ele tem um objetivo, e esse objetivo envolve matar pessoas. Então, para ele voltar, é muito fácil, digamos assim. O problema é, os spoilers que a gente viu não nos encorajam a pensar dessa forma, apesar de ainda ter a possibilidade. Eu não vi, mas eu não sei se vazou o capítulo todo. Já vazou o capítulo todo? Já vazou todas as 19 páginas. Ah, entendi. Então no caso é isso, né? Não tem muito que a gente possa fazer com relação a isso. E de expectativa que a gente tem agora com relação ao Wainwright mesmo e os outros dois, fora a busca pelo Hisoka e tudo mais, é ver como que vai terminar de desenrolar essa história, né? Por causa que um dos servos da Morena acabou de ir, né? E se ele não voltar com nem pós-mortem, foi um a menos. E a gente tem as outras subtramas, né? Que tem a própria do Kurapika, tem a Aranha, o próprio Hisoka. E aí a gente vai ver como que vai fechar esses arcos aí. Dá pra ver que é o traço do Hisoka, tá bonitinho. Né? Muito tempo sem desenhar ali o Hisoka e deu no que deu. O gato falou assim, não, hoje eu vou tirar o dia só pra desenhar o Hisoka. Ele deve estar uma semana desenhando o Hisoka que vazou mesmo, realmente. Mas então, eu acho que da review assim de interessante a gente comentou tudo, né? E aí a gente vê agora pra fazer um resumo do próximo depois que sair. E no mais é isso. Só uma ressalva aqui, a gente tem que lembrar também do último balão, aliás, do Hirigen, que foi ele falando que precisava meter o pé de lá, né? Porque agora ele vai ter muita atenção sobre ele, e não é isso que ele quer. Hirigen é qual? É o Wainwright, né? É porque eu e o Kai a gente pronuncia de forma diferente, mas é o cara do pombo. Ah, tá. Que jeito legal de chamar ele. E aí acabou, cara. O capítulo acaba assim. E a gente se vê na próxima review, então. Obrigado pela participação aí de vocês. Valeu, galera. Valeu.